Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal João do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos, conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians, um ótimo sábado a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Temos aí novidades importantes sobre o Corinthians, principalmente a coletiva de imprensa que tivemos ontem com a apresentação de novos diretores. E vamos falar assim, uma defesa do Augusto Melo, algumas explicações, algo nesse sentido, né? Augusto Melo aproveitou esse momento já para trazer algumas atualizações para o torcedor corintiano. Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Principalmente peço que me sigam no Facebook, né, que estou criando bastante conteúdo lá. Todo dia sai vídeo sobre futebol em geral, né, algumas novidades, alguns lances, tal. A gente vai trazendo esse conteúdo lá no Facebook. Me sigam, vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, vocês já repararam que eu estou com a nova camisa número 2 do Corinthians, tá aqui, ó. Camisa, cara, muito bacana. Achei essa camisa muito bonita, inclusive achei mais bonita que a camisa número 1 do Corinthians, né, que é ao contrário, essa parte aqui branca e aqui preto. Eu achei essa camisa número 2 mais bonita e recebi ontem da Centauro, né? Então, para você que quiser adquirir aí as novas camisas do Corinthians, tem o link aqui na descrição, basta clicar, vai abrir o site lá tranquilo, você escolhe a sua camisa e já pode adquirir, tá? Então, agradeço aí a Centauro pela moral, fiz a publicação ontem lá no Instagram também, né, fazendo aí, mostrando a camisa e tudo mais. Então, mais uma vez, obrigado Centauro, vamos pra cima e vai Corinthians! Bom, a nossa equipe ontem já iniciou os trabalhos de preparação para o clássico de amanhã contra o Santos. Um jogo extremamente importante, clássico, um jogo de Campeonato Brasileiro que a gente vem de uma derrota para o Mirassol. Então, assim, a importância desse jogo é enorme para a equipe do Corinthians. Enorme. Ontem já tivemos aí um treinamento. Quem atuou por mais de 45 minutos fez um trabalho regenerativo, os demais fizeram um trabalho tático, né, com o Dorival, com menos intensidade, né, um pouco menos de intensidade, e aí hoje, né, no sábado, que é o treino preparatório aí, de olho na equipe do Santos, é realmente aquele treino quase que espelhando o time do Santos, né, ó, então a nossa estratégia vai ser essa, o time do Santos joga assim, tal. Hoje temos aí esse treino de preparação para o clássico de amanhã contra a equipe do Santos, e Memphis Depay estará fora do jogo muito provavelmente, tá? Por quê? Porque o tornozelo dele ainda está muito inchado. Informação, inclusive, do Luiz Fabiani, é bem improvável que ele jogue amanhã contra o Santos, tá? Então, o mais provável realmente é que ele esteja fora do jogo e volte só contra o Novo Horizontino no meio de semana, porque o tornozelo dele ainda não desinchou, não está apto nem a treinar, muito menos a jogar, né? Que aí você força o tornozelo novamente, uma lesão que era pequena, que tira o cara por uma semana, pode tirar o jogador por um mês e meio, 2 meses. E aí vira um problema grande, tá? Então, essa é a situação de Memphis Depay no Corinthians no momento. Bom, vamos então entrar na coletiva de ontem do Augusto Melo, como eu disse, apresentou aí os novos diretores, diretor de marketing, diretor financeiro, tal. E aí começaram a falar. Principalmente o Augusto, tá? Vou trazer as principais falas aqui do Augusto Melo, que é o que importa pro torcedor corintiano nesse momento. Muitos assuntos foram falados, muitos assuntos debatidos. E aí a gente vai trazendo, e o que eu queria falar sobre o Augusto até antes de trazer essas respostas é o seguinte. Há um bom tempo a gente já vem acompanhando todos os problemas internos do Corinthians, a gente vem falando dos problemas. E quando você pega esse tipo de coletiva do Augusto, parece que ele é um santo que tá fazendo tudo ali na linha e todo mundo ao redor dele tá tentando atrapalhar. Vamos à realidade. A realidade é a seguinte. A oposição realmente quer atrapalhar tudo
Com certeza, isso é um fato e o torcedor sabe, o torcedor está vendo. O grande problema é, o Augusto Melo, sabendo de tudo isso, tem que andar na linha, tem que fazer tudo certinho. E ele não está fazendo daquilo que o torcedor imaginava, né? Vou trazer um exemplo básico. Cadê todos os diretores da gestão Augusto Melo? Por que todo mundo pulou fora? Cadê o Fred Luz? Cadê as pessoas técnicas na gestão? Isso não é culpa da oposição, tá? 87 contratações na categoria de base não é culpa da oposição. Então, assim, cara, a gente entende o problema que existe hoje interno no Corinthians, o problema de estatuto, a força que tem essas comissões. Só que, por outro lado, o Augusto também não corresponde àquilo que a gente esperava, àquilo que a gente precisa, tá? Mas vamos às respostas aqui, né? As falas do Augusto, e aí a gente vai destrinchando, vai comentando cada um. Ele falou o seguinte: uma pessoa no Guarujá me falou: doutor, como pode? Em 2023, aprovaram as contas do clube e não pagavam nem os funcionários. Agora, em 2024, paga tudo, tem um time competitivo e foi reprovado? É uma fala interessante. É uma fala que tem o seu ponto de reflexão. Como que as contas do Duílio todas foram aprovadas, né? E aí no primeiro ano do Augusto, que a gente tem um número alto de juros sendo pagos, um número alto de receita chegando para o clube, as contas foram reprovadas. Porque o Augusto fecha o ano e aumentou a dívida. E ele não consegue explicar isso para o torcedor. Isso é um ponto também, tá? Não é nem defendendo aí a questão do Duílio, não vou nem entrar nesse âmbito, porque a gente já comentou aqui outras vezes. O André Sanches, na última gestão dele, são 3 anos de gestão, 2 anos foram aprovados com as dívidas lá na altura, e 1 ano foi reprovado. O que aconteceu com essa reprovação? Nada. Nada. Ele circula tranquilamente dentro do Corinthians, né? Então, o Augusto sabe disso, ele não é ingênuo. Mas tem hora parece que ele é. Aí ele falou sobre o Rosalá Santoro. Nunca tinha visto isso. Um diretor financeiro, o que mais gastou, reprovou as contas que ele mesmo fez. Isso é um ponto importante. Isso é um ponto para se levar para debate. Como que o Rosalá Santoro vota para reprovar as contas que ele fez parte, que ele era o diretor financeiro? É uma pergunta que o Augusto tem que colocar na defesa dele. Seguindo, sobre a questão de impeachment. O Augusto questionou por que eles têm essa ganância de poder. Por que não esperam a próxima eleição? O Augusto está falando que só ele foi investigado, né? Que a partir do dia 2 de janeiro criaram 50 mil comissões dentro do Corinthians, comissão de justiça, comissão disso, comissão daquilo, tudo para investigar o Augusto, para ficar ali em cima da gestão. Isso é verdade. E a gente já sabia que seria assim. Já sabia. Mas se você tem uma comissão de justiça, uma comissão financeira, um core, um conselho de orientação, um conselho fiscal, e você tá fazendo tudo certo, os caras vão ficar dando murro em ponta de faca. Vão ficar dando a volta e não acha nada. O problema é, o Augusto vai dando brechas para que ele tenha 4 denúncias de impeachment. 4 denúncias. E mais, pra mim, o maior erro do Augusto, vocês podem pegar meus vídeos aí antigos, podem pegar, tá aí no canal. Podem pegar todos os vídeos. O maior erro do Augusto é não ser transparente com o torcedor. Com o torcedor, que foi quem mais apoiou o Augusto, foi o torcedor. E o Augusto não é transparente com o torcedor. Não é transparente. Ele não chega e joga real, ó, tá acontecendo isso daqui e tal, e a gente vai fazer isso dessa forma. Não. É sempre, ai não, peço confiança, ai não, tá vindo coisa boa por aí. Quantas entrevistas a gente não viu desse jeito? Quantas?
né? Aí o Augusto finaliza, querem jogar 2 bilhões de dívida pra mim e eu só tenho 1 ano de mandato. Tudo bem. Só que você também aumentou a dívida e você também deve ser cobrado por isso. O grande problema do Corinthians é, todo mundo que fez a dívida não foi cobrado em momento nenhum. Não foi cobrado. O Duílio não foi cobrado, o Andrés não foi cobrado, o Roberto Andrade não foi cobrado, Mário Gobi não foi cobrado. Todo mundo passa ileso. É um fato, o torcedor sabe. Só que, como que o torcedor pode te ajudar, Augusto? Fala pra gente. Traz aqui, como que a gente pode ajudar você? Você não usa essa força da torcida ao seu favor. Não usa. Simplesmente não usa. Por quê? Não sei. Mais uma resposta do Augusto sobre questão financeira. Falou que tem, né? Que tem um jogador na base do Corinthians de 17 anos que ele recebeu uma proposta de um clube da França de 14 milhões de euros. E ele falou que recusou. Que ele quer dar a oportunidade para o atleta, para valorizar, que isso, que aquilo. Que o Dorival viu o jogador e disse que vai contar com ele. Agora, uma questão que fiquei pensando. Como que tem um jogador na base do Corinthians, né, que recusaram uma proposta de 14 milhões de euros. 14 milhões de euros. E esse jogador não tá no profissional? Como? Porque tem um monte de jogador no nosso elenco, eu posso falar que mais de 5, que não valem nem metade desse valor. E se vocês recusaram uma proposta de 14 milhões de euros, o jogador vale no mínimo 15 milhões de euros, né? Então a proposta não chegou ao valor que vocês queriam. No mínimo é 15, pode ser 20, pode ser... Não sei quanto que ele vale, porque eu não sei quem é o jogador. Ele não falou quem é o jogador. Mas como que tem esse jogador na base que vale pelo menos 15 milhões de euros e ele não tá no profissional? Com a gente precisando de jogador. Que posição que é esse jogador? Que posição que é esse jogador? Vamos pegar a escalação do jogo agora, o último contra o Racing. Um cara de 14 milhões de euros joga de zagueiro no time do Corinthians, do meio de semana agora, quinta-feira. Joga de lateral direito, joga de lateral esquerdo, joga de volante, joga de meia, joga de atacante, joga de centroavante. Joga. Tô falando pra vocês. Joga. Então, assim, alguma coisa tá errada. Ou vocês têm uma joia aí que ninguém viu até agora. Um cara de 17 anos, 14 milhões de euros, e por que que ele não aparece no time principal? Tenho essa dúvida. Seguindo, tá? O advogado do Augusto Melo falou sobre o caso Vai de Bet. Sobre o caso Vai de Bet, falou, é o seguinte: a gente tem muita segurança e tranquilidade quanto ao Augusto Melo, que ele não será indiciado no caso, que prestou depoimento, que tá todo tranquilo nesse sentido, que o Augusto não tem culpa, tal. Explicou, e aí ele falou, a partir do momento que concluírem um inquérito, a gente vai entrar num embate com a Vai de Bet porque quebraram o contrato. Se a Vai de Bet quebra o contrato, alegando algo contra o Corinthians, né? Eles alegaram irregularidade na questão do intermediário, isso e aquilo, e o inquérito conclui que o problema não estava no Corinthians, o Corinthians tem respaldo jurídico para cobrar o contrato da própria Vai de Bet. Então vocês quebraram um contrato sem o Corinthians ter culpa. Então vocês têm que pagar a nossa parte, tá? Então assim, o advogado tá bem confiante, eu senti esse tom na fala dele, né, de confiança de que, concluindo o inquérito, comprovando a inocência do Corinthians e do Augusto Melo, eles vão entrar com um processo contra a Vai de Bet, tá? Então a gente aguarda aí mais atualizações sobre essa situação. Aguardamos principalmente, né? Eu acho que o principal ponto aí agora é a conclusão do inquérito. Bom, sobre o impeachment, o advogado está bem indignado também com a data marcada pelo Romeu Thoma Jr., pro dia 26. Falou, o inquérito ainda não foi concluído, eles estão acelerando, eles estão... Daqui 10 dias, praticamente, né? Hoje já é dia 17, dia 26, já tem a votação do impeachment. O Romeu já explicou que, obviamente,
a questão da votação do impeachment não diz, né, se o Augusto Melo é culpado ou não, diz apenas sobre o estatuto do Corinthians e tal. Beleza, tá? Beleza. Então, no mais, é isso, é esse jogo, né, de ideias, de narrativas do Romeu Thomaz Júnior, do advogado, do próprio Augusto e tudo mais. E é isso. Para finalizar, né, 2 assuntos extremamente importantes. O Augusto trouxe mais uma vez aquela fala dele. Torcedor, nos deu um voto de confiança, não fui eu que fiz essa dívida, eu vou começar a pagar para o próximo presidente liquidar isso. Acreditem na gestão, não dê atenção aos fakes que fazem para bater e manchar a nossa imagem. O Corinthians tem sua credibilidade de volta, tem grandes empresas querendo nos patrocinar, confiem, acreditem no nosso trabalho. Augusto, o grande problema é o seguinte, é o mesmo discurso que a gente viu em janeiro do ano passado. E a gente tem um monte de promessa de janeiro do ano passado que você não cumpriu. E promessas básicas, como, por exemplo, pessoas técnicas na sua diretoria. Você não consegue cumprir isso. Você não... E vamos lá, tá? A César o que é de César. Você cumpriu com muita coisa, né? Você vem evoluindo o time do Corinthians em muitos âmbitos, só que em outros pontos você está deixando a desejar e você tem que ser cobrado por isso. Faz parte do seu cargo. Você é presidente do Corinthians, você sempre falou isso. Olha o tamanho da torcida. Não tem cobrança? É fácil? É mamão com açúcar? Não é. Só que o seu discurso é sempre esse. Confiem, acreditem, nos dê um voto de confiança, não. Aí acontece um problema, você some. O time tá aí largado às traças em questão de arbitragem e você não dá a cara a tapa. Por que não? Ai, tem grandes empresas querendo nos patrocinar. E por que não patrocinam? Por que esse dinheiro não tá no Corinthians? Por quê? Qual é a explicação? Me mostra algo. E ele falou grandes empresas, no plural. No plural. Vamos mais adiante. Sobre a parte financeira. Augusto Melo diz, tem um grande contrato que vai para a mão do Core semana que vem. Imagina o que o Corinthians vai receber esse ano sem ter gasto nada até agora. Porque a gente só contratou o Angileri de graça, né? Tava livre no mercado. Por isso estamos com superávit e com processo de pagar dívidas. O Corinthians divulgou o balanço financeiro do primeiro bimestre, agora acho que estava com 12 milhões no azul. Beleza. Ok. Esse contrato grande que vai para a mão do Core semana que vem, será que é o contrato da Adidas, que a gente vem comentando aí há alguns dias? Não sabemos. Será que é um novo patrocinador forte? Não sabemos. Não sabemos. Vamos aguardar, tá? Mas é isso, estamos aqui novamente com promessas. Se der certo, vai ser muito bom para o Corinthians, obviamente. É dinheiro chegando no cofre do clube. Enchendo os cofres do clube. É o que a gente precisa, de dinheiro. O maior problema hoje do Corinthians é financeiro. É financeiro. E para finalizar, sobre reforços, Augusto Melo disse: olha o que eu estou fazendo para melhorar o Corinthians. Temos um time competitivo. Augusto, tem. Se tiver todo mundo liberado, tem um time competitivo, né? Pessoal sem lesão, Memphis, Garro, o próprio Gustavo Henrique, tal. Tem um time competitivo. Elenco você não tem. Né? Elenco, o Corinthians não tem um elenco competitivo. E ele fala, não vou medir esforços nessa janela. O que a comissão técnica precisar, vamos correr atrás. Não vou medir esforços nisso. Então, uma promessa do Augusto Melo de contratações no meio do ano. Sobre o Cifute, ele falou que tivemos reformulações, né? Então, o torcedor corintiano ultimamente tem um pé atrás com o Cifute, né? Sobre as avaliações, inclusive as contratações da época do Rubão, na época do Duílio e tudo mais. Então, tivemos muitas mudanças no Cifute, isso é importante falar. E falou, a nossa tendência é de não errar nas contratações, tal. Hoje, quando falamos com os atletas, todos querem jogar aqui.
Então, quando você fala de empresas, tem grandes empresas querendo nos patrocinar. Quando você fala de jogador, todo mundo quer jogar aqui. Aí eu pergunto, cadê a grande empresa patrocinando o Corinthians? Um valor alto, né? Eu quero dinheiro pro Corinthians. Todos querem jogar aqui. Caramba, Augusto, desses todos não tem um zagueiro bom pra você contratar? Um zagueiro bom? Não tem um ponta? Não tem um lateral direito pra brigar com o Mateuzinho? Não tem um goleiro pra disputar a vaga com o Hugo Souza? Não tem? Mas todo mundo quer jogar aqui, né? Todos querem jogar aqui. Esse é o problema. Esse é o grande problema do Augusto Melo. No discurso dele, meu Deus do céu, o Corinthians tá voando. Tá tudo certinho. Na prática, não é isso que acontece. Na prática, isso não se prova. Então, quando você pede confiança do torcedor, quando você pede apoio, quando você pede tudo isso, né, que você tá pedindo em toda entrevista, tem que ser uma via de mão dupla. Tem que ser uma via de mão dupla. E, cara, pro torcedor, né, eu acompanho muitos comentários aqui do vídeo e hoje vai ser um vídeo com muitos comentários, né, torcedores contra, a favor, isso e aquilo. Entendo. Não sou contra Augusto Melo, é só... Mais uma vez, né, os vídeos estão aí no canal, é só procurar. Tudo que eu falei na época de campanha dele, o que a gente vem falando durante a gestão dele. O grande problema é que hoje o torcedor corintiano está cansado. Cansado de toda essa palhaçada, de tudo isso que vem acontecendo. E o Augusto Melo é parte do problema, ele tem parte da culpa. Só que hoje ele tá no cargo de presidente. Então a responsabilidade hoje é dele. E mais uma vez, enquanto ele não trouxer o torcedor pro lado dele, não ser transparente com o torcedor, vai ficar complicado para ele, tá? Agradeço, família. Até amanhã, a gente volta aí com as novidades, né? Vídeo de amanhã tranquilo, pós-jogo. Estarei na Neoquímica Arena amanhã, então pós-jogo um pouquinho mais tarde, acho que mais ou menos às 8 da noite, né? Jogo às 4 do Corinthians, pós-jogo às 8. Tranquilo? Um forte abraço e vai Corinthians!